Bom, essa altura do campeonato você já viu tudo que está rolando nos Estados Unidos, a briga comercial com a China, tudo que o Donald Trump está causando no mundo civilizado ao aplicar impostos que, neste momento que eu estou produzindo o vídeo, o Trump já deu aquela pequena marcha ré, porque em vários mercados globais, os impostos que estão congelados em 10%, teve essa taxação suspensa ou pelo menos estacionada na taxa mínima, menos, é claro, na China, que está alcançando patamares de 125%. O que o Donald Trump quer, a gente não sabe. A gente só pode imaginar que seja o início da produção do iPhone em território norte-americano. Porém, há muito tempo a Apple está afirmando que isso é impossível, e nesse vídeo eu vou explicar por que Steve Jobs, Tim Cook, todos os envolvidos, analistas de mercado, economistas, todos afirmam que o iPhone made in USA é algo impraticável, só que poucos estão explicando de forma tão didática quanto eu pretendo fazer neste vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targetrad.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. A partir de agora, as explicações do porquê que o iPhone fabricado nos Estados Unidos é algo impraticável tanto para a Apple quanto para os consumidores. Eu vou começar pelo motivo pelo qual a Apple tem o maior volume de problemas nesse momento, porque sim, são problemas em volume e em escala, que é o labirinto da logística da cadeia global de suprimentos que a Apple tem para poder construir o iPhone, o iPad, qualquer produto de tecnologia da empresa. Não é só o fato de construir o iPhone lá fora, porque ele é desenvolvido nos Estados Unidos, fabricado na China e em Taiwan, em outros países asiáticos, e depois distribuído nos mercados globais. É que essa cadeia de suprimentos da Apple, ela é enorme e complexa. Você sabia que para construir o iPhone, a Apple depende de suprimentos de pelo menos 79 países? Desde matéria-prima até componentes desenvolvidos. Todos esses, como que eu vou dizer, esses parceiros que a Apple tem, acabam se envolvendo no desenvolvimento e produção de um único produto. Os Estados Unidos não têm essa cadeia de distribuição de componentes ou de produção de componentes tão forte, eu não digo nem de mão de obra barata, porque eu vou chegar nesse tema ainda, mas não tem uma cadeia de suprimentos tão forte a ponto de atender a Apple não só nos aspectos técnicos, mas também na viabilidade do produto. Se o iPhone depender exclusivamente da produção dos Estados Unidos, não tem como ser construído, porque não tem como você ter tantos fornecedores de componentes que são muito específicos. As empresas norte-americanas não contam com esse know-how de desenvolvimento, e aí é outro ponto de reflexão, porque a Ásia avançou demais neste aspecto, e isso porque a gente não tem o Japão liderando uma revolução tecnológica, nós temos a China muito à frente, a Coreia do Sul muito à frente. Aliás, procurem os produtores de conteúdo que falam sobre a estagnação do Japão desde a década de 90 em vários campos da economia, inclusive no campo tecnológico. Então, para que a Apple traga toda a sua rede de produção de dispositivos eletrônicos para os Estados Unidos, nesse momento é inviável por esse primeiro motivo. É uma cadeia de suprimentos complexa que envolve muitos países, todos esses países foram taxados, e aí que está o desespero do Tim Cook nesse momento e dos acionistas e investidores da Apple, porque vai encarecer demais se colocar na conta todos os impostos que foram cobrados desses diferentes países, mas principalmente nos principais parceiros de produção da Apple, que ou são, melhor no vídeo, que são os países do mercado asiático. E aí a gente tem que levar em consideração que para a conta fechar, a mudança teria que ser drástica, e para a Apple trazer essa produção para os Estados Unidos, nesse momento, pelas questões
da rede de suprimentos de componentes, isso é algo inviável. Segundo motivo para a Apple não ter um iPhone made in USA está na automação e na especialização. Para que o iPhone começasse a ser viável nos Estados Unidos, a Apple teria que automatizar o processo de produção dos dispositivos, não só do iPhone, mas iPad, enfim, qualquer coisa de hardware que a Apple produz hoje. E isso envolveria um investimento agressivo por parte da gigante de Cupertino, algo que a Apple não vai fazer em curto e médio prazos, porque nem mesmo uma empresa trilionária tem tanta robustez financeira para colocar tanto dinheiro assim num processo de automação. Se a Apple fizesse isso, ela levaria décadas para recuperar esses investimentos ou até poderia quebrar. Eu não estou sendo alarmista. Não sou eu que estou falando isso. Tem vários analistas em economia que estão colocando causas e consequências para justificar por que a Apple mandou a produção dos seus dispositivos para outros países. E sem falar na mão de obra para poder desenvolver componentes, montar componentes. E aqui eu não estou falando apenas da mão de obra barata, que todo mundo sabe que a Apple sempre adotou nos países asiáticos, onde um cara para trabalhar numa linha de produção nos Estados Unidos custaria em torno de $43 mil de salário por ano, sem falar em direitos trabalhistas, enquanto que lá na Ásia a média salarial é de $5 mil por ano pelo mesmo trabalhador e com um monte de direitos cerceados. Eu sei que é um assunto complexo, é um assunto delicado, é um tópico delicado, mas não é exatamente nisso que a Apple se preocupa. Até porque se ela fosse se preocupar com o trabalhador, ofereceria condições melhores para que esses trabalhadores trabalhassem, para que essa galera trabalhasse na empresa. O grande problema aqui está na mão de obra especializada para desenvolvimento, indústria e desenvolvimento. A Apple bem que tentou conseguir profissionais para ajudar nessa árdua tarefa de desenvolver produtos e soluções tecnológicas, design de microprocessadores, design de peças, desenvolvimento de sensores de câmera, e não tem mão de obra especializada nisso nos Estados Unidos. Essa mão de obra está na Ásia. Essa mão de obra está na China, em Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul. De novo, todo o desenvolvimento que a Ásia fez nesse campo, em função dos investimentos feitos, resultou também nesse aspecto mais complexo dos processos de produção dos produtos de tecnologia. Então, é uma mão de obra mais barata e uma mão de obra especializada. Trazer tudo isso para os Estados Unidos é impossível também por este aspecto, tanto que tem uma entrevista que o Steve Jobs deu, fazendo uma analogia. Eu estou aqui com a pauta na frente, vou colocar um print na tela da matéria do Target ADD sobre isso. Então, ele faz uma analogia, ele falou até com, na época, o presidente Barack Obama sobre o assunto, com a impossibilidade de encontrar nos Estados Unidos o volume de profissionais qualificados necessários para a escala de produção da Apple. O Tim Cook, CEO da Apple, que colocou dinheiro para os eventos de posse do Donald Trump, e eu penso que o Tim Cook, cara, ele foi muito enganado nessa história. Porque não é possível, só apenas a prática da enganação que resultou nesse cenário como um todo. O Tim Cook já esclareceu em diversas oportunidades que a escolha pela China não está baseada prioritariamente em custos reduzidos, mas sim na concentração dos talentos especializados. Vamos pegar uma aspas do que o Tim Cook falou lá em 2017? Então, abre aspas para o Tim Cook. Se reuníssemos todos os engenheiros de ferramentas dos Estados Unidos, não conseguiríamos encher uma sala. Na China, encheríamos diversos estádios de futebol. Fecha aspas. Será que o Donald Trump não conversou com o Tim Cook sobre isso? A gente sabe que a Apple vai negociar com o governo norte-americano não apenas a redução dos impostos, mas também, quem sabe, subsídios governamentais para tornar o iPhone viável nos Estados Unidos. Porém, isso não vai acontecer da noite para o dia. E desconfio que essas conversas não rolaram, porque toda essa problemática que a Apple já tinha em relação a trazer a produção do iPhone para os Estados Unidos já era de conhecimento público há pelo menos uns 15 anos.
um pouco mais se a gente levar em consideração a primeira gestão do Sr. Barack Obama. Então, não dá para dizer que o Trump não sabia de todos esses problemas que a Apple está se envolvendo e todo o quebra-cabeça que a Apple tem que montar a partir de agora com essa carga tributária enorme em relação aos países asiáticos. E ninguém pode dizer que a Apple não tentou trazer a produção do iPhone para os Estados Unidos. Lembra da Foxconn? Aquela crise da Foxconn da produção de componentes? Na época eles tentaram trazer a produção dos processadores para o território norte-americano e não deu certo. E agora a outra ameaçada nessa equação toda é a TSMC, que é parceira da Apple na produção de microprocessadores e semicondutores. A gestão Trump está ameaçando a TSMC de estabelecer de vez a produção desses chips no Arizona. Caso contrário, a empresa vai receber, só a TSMC especificamente, vai receber uma carga tributária de 100%, o que vai tornando todo o processo para a Apple, tanto para iPhone quanto para os outros dispositivos, algo dramático e inviável. Simples assim, porque para muitos essa história do iPhone chegar em preços astronômicos é bem factível se o cenário não mudar. Mas quem vai sofrer mesmo o impacto de tudo isso, e aparentemente Donald Trump também não liga para essa galera, é o próprio povo norte-americano, é o próprio consumidor norte-americano que vai pagar muito a mais por produtos de tecnologia. Aparentemente, Donald Trump é uma pessoa que não aprende com o passado. O que ele está fazendo é uma política de protecionismo econômico que, neste momento, no mundo globalizado, é uma política burra. Não funciona, de jeito nenhum. O mundo está globalizado demais para o Trump achar que tudo pode ser produzido nos Estados Unidos. E o que mais assusta aos analistas, especialistas e aos investidores da Apple neste momento é que o Trump não aprendeu absolutamente nada com a última grande crise econômica que os Estados Unidos teve. Então, não foi a crise imobiliária do final da década do início do novo século, aquela que aconteceu em torno de 2007, 2008, que resultou, inclusive, na ascensão da China como gigante econômica. Eu estou falando da crise da Grande Depressão da década de 1930, onde os Estados Unidos têm o crash, o seu primeiro grande crash financeiro, e na época o governo norte-americano decidiu estabelecer política de protecionismo econômico e não deu certo. Os Estados Unidos entrou numa Grande Depressão e levou décadas e alguns conflitos bélicos para se recuperar. E o que mais chama atenção nessa história é que na época não tínhamos um mundo tão globalizado como temos hoje. Neste momento, nós dependemos de outros países para receber os produtos e serviços que nós temos. A internet é internacional, o gadget que você usa, o relógio inteligente, o smartphone, tudo vem de uma conjunção de tecnologias, serviços e produtos de outros países. Sem falar que praticamente tudo que nós temos hoje é made in China. Na década de 90 a gente adorava a tecnologia japonesa, mas hoje tudo é made in China. O que a gente pode dizer nesse momento é que são causas e consequências de uma economia que se tornou global. O mundo hoje está sem fronteiras e os parceiros comerciais vão estabelecer negócios com aqueles países que oferecem vantagens competitivas. Fica a dica, o Brasil pode se dar bem nessa, porque acordos bilaterais com países que foram mais afetados com a taxação do Trump podem beneficiar o Brasil, que pode receber fábricas, sistemas de distribuição, e inclusive se beneficiar da produção local dos produtos para ter produtos com preços mais competitivos. Existe a real possibilidade do Nintendo Switch 2, por incrível que pareça, custar no Brasil menos que nos Estados Unidos. E no caso do iPhone, então, não seria surpresa se a Apple começasse a produzir o produto no Brasil para exportar para os Estados Unidos, porque fizeram as contas de quanto que o iPhone vai custar lá no mercado norte-americano. A grande pergunta que não quer calar é: por que é impossível o iPhone made in USA? Porque o consumidor norte-americano não vai conseguir abraçar o preço elevado do produto. Com o cenário de momento, vários produtos de consumo diário do norte-americano médio vão sofrer reajustes de preços.
desde o maple syrup, que é aquela calda de melado que vem da folha de bordo canadense, que eles colocam nas panquecas, que eles consomem todos os dias, até carros, smartphones, computadores, enfim. O Trump ignora que todos esses produtos dependem de matéria-prima e produção, mão de obra de outros países para que eles cheguem ao mercado norte-americano nos preços que são entregues para o consumidor. Vai ficar difícil para o norte-americano médio comprar comida, que dirá iPhone, principalmente quando fizeram a conta ou os cálculos e chegaram à conclusão que o iPhone pode ter preço base de $2.300 se ele tiver 100% de produção e fabricação nos Estados Unidos, até alcançar os absurdos $30.000 para os modelos mais premium do mesmo dispositivo. Não são fábulas, não são números inventados, são números calculados. Alguém pegou uma calculadora e fez as contas e chegou a essa conclusão de que o iPhone Made in USA é impossível porque ele seria impagável. Impagável no mau sentido. Os norte-americanos não iriam absorver esse preço, eles não comprariam o produto e para a Apple seria algo inviável como negócio, como gestão de negócio, modelo de negócio, um iPhone custando a partir de $2.300. Não acho que essa realidade vai acontecer. Porém, a Apple já está quebrando a cabeça para descobrir qual é o preço que vai estabelecer para o futuro iPhone 17. Porque o tempo está correndo, nós estamos em abril, esse iPhone com certeza será anunciado e vai chegar ao mercado em setembro desse ano, mas nem a Apple sabe a que preço. E tudo isso acontecendo enquanto a cadeia de produção se movimenta. A gente sabe que a Apple despachou da Índia e da China antes do tarifaço do Trump acontecer 1,5 milhão de unidades da série atual do iPhone, só para que essa leva de produtos não seja afetada pelos impostos estabelecidos pelo presidente dos Estados Unidos. Mas depois disso, todos podem se preparar porque inevitavelmente terá um aumento de preço dos produtos da Apple nos Estados Unidos e para o futuro o impacto desses valores será cada vez maior porque quanto mais tempo durar essa situação, pior será para toda empresa de tecnologia que depende do hardware, que depende de mão de obra especializada, de mão de obra barata e de toda uma logística de produção e distribuição, que é algo que afeta a Apple, mas não afeta tanto Microsoft, Amazon, Nvidia, enfim, OpenAI, se bem que até mesmo o campo de inteligência artificial está sofrendo com esse aumento de preços em função do tarifaço do Trump. Esse vídeo serviu para explicar para os mais leigos e até mesmo para os mais revoltados por que o iPhone Made in USA é algo impossível nesse momento. Em médio e longo prazos, quem sabe, mas de imediato, tal e como o Trump quer, não tem como fazer, não vai acontecer. Como diz um filme que eu gosto muito, o barro não vai rolar e aí todos os envolvidos precisam repensar suas estratégias, inclusive a Apple. Pode ter certeza que o Tim Cook está perdendo sono por conta de toda essa situação, com a qual ele não tem controle, mas parte de mim diz: você foi avisado de que isso poderia acontecer, tá, Tim Cook? Não pode dizer que você não sabia.